Olá você que nos assiste aqui pelo Bom da Notícia. Nosso encontro desta semana se dá com o professor Sebastião Carlos Gomes de Carvalho. É pré-candidato ao Senado da República pelo partido Rede e Sustentabilidade. Professor Sebastião atuou como advogado, professor aposentado de História e Direito, membro da Academia Mato Grossense de Letras e, diga-se de passagem, seu presidente da Academia Mato Grossense de Letras. Prazer em tê-lo aqui, Sebastião Gomes de Carvalho. O prazer é meu, Edivaldo, mais uma vez estar reunido com você. Muito obrigado pela vinda. O que é que te leva para a política? Um homem de letras, de poesia, pode estar sossegado, né? Cuidando daquela coisinha bonitinha, daquela cachorrinha pequenininha, né? Lendo seus livros, escrevendo seus livros. É desejo antigo? Existe algum histórico político na família? Ou o senhor se julga em débito com a sociedade, politicamente falando? Assim, não, eu, na realidade, retorno à atividade política eleitoral. Eu, aos 20 e poucos anos, fui eleito vereador pelo velho, aguerrido, combativo MDB, em Barra do Garças. Fui o mais votado, fui proporcionalmente o mais votado do estado, naquela época era Mato Grosso Uno, e acabei depois sendo candidato a deputado estadual, perdi uma eleição por 200 votos, depois a constituinte e a política que me excluiu, porque a partir dos anos 70, 80, Edivaldo, a política se transformou num balcão de negócios, certo? Deixou de ser política no sentido clássico do termo para ser, na realidade, um campeonato financeiro. E isso excluiu não apenas a mim, mas a alguns dos melhores homens e mulheres que poderiam dar a sua contribuição. Eu retorno agora com esse propósito, nessa disputa, como uma maneira de dar uma contribuição à sociedade. Eu entendo cada vez mais que você só pode fazer uma crítica na medida em que você participe, na medida em que você ofereça também a sua contribuição para um processo de melhoria do país. Tenho a convicção de que só podemos melhorar o país se escolhermos os melhores. Eu sou um homem de mão limpa e me coloco também à disposição como um intelectual, como você acabou de citar, como uma pessoa preparada para representar Mato Grosso e o Brasil no Congresso Nacional, e é com esse intuito que eu agora estou nessa disputa. Há uma indignação generalizada no país, certo? Acredito que essa indignação tem que ser aproveitada, porque uma das críticas que mais você ouve a alguém que anula o voto, que não comparece à eleição, que vota em branco, é dizendo que não tem opção, que não tem alternativa. De certa forma, tem razão. Se você olhar a situação de Mato Grosso, há 40 anos são os mesmos nomes que aí estão. Na década de 80, Edivaldo, Mato Grosso tinha 1 milhão e 300 e poucos habitantes. Hoje tem mais de 3 milhões e os nomes são os mesmos. Eu quero ser essa alternativa. Quero oferecer essa oportunidade aos homens e mulheres livres e dignos de Mato Grosso. Perfeito. Esse momento político, esta ebulição política, né? Esta aversão do eleitor de ir à urna, de escolher um candidato. O senhor, en passant, falou sobre isso. Isso é preocupante, professor? É muito preocupante. Você não pode viver sem a política. A política é uma atividade nobre. Você só realiza as coisas do bem público através da política. Quando a política houve esse desvirtuamento, e aí nós falamos política com P minúsculo, em que as pessoas entraram para fazer carreira com o intuito de enriquecerem, num primeiro momento, com o intuito de realizarem negócios, aí houve a distorção. E é uma distorção que afeta gravemente a democracia. Por isso é que a gente vê se pedir aí de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada, de maneira covarde, a tal da intervenção militar. Que há um desprezo pela democracia. E o maior responsável por esse desprezo são os políticos que aí estão, que fizeram da política uma coisa particular, privada.
e que não transformaram a política num benefício público geral. Daí nós temos também o caos na educação, o caos na saúde pública, na segurança, graças a isso. Então, é um malefício muito grande não participar da política. Tem que se participar da política. É através da política que você descortina um futuro melhor, não só para as presentes, mas para futuras gerações. Então, é com esse propósito. E eu entendo nesse momento, meu caro Edivaldo, que o político tem que ter um papel pedagógico, como se fosse um professor, a orientar e a participar de um movimento como esse que nós estamos vivendo, de desorientação. Você veja, por exemplo, o que aconteceu agora, há 3 semanas atrás, no estado do Tocantins, em que os votos nulos, brancos e a abstenção foram superiores aos 2 mais votados que foram para o segundo turno. Ora, isso é desesperador. Não há mal pior para um país do que esse enojamento pela política. Porque se você tem enojo e você não quer os políticos que estão aí, é uma coisa, mas não querê-los e não querer também as instituições, aí é a mais grave possível. Nós tivemos isso no Tocantins, no Amazonas e tivemos em Cuiabá, aqui no nosso terreiro. Também. Na última eleição municipal, onde o segundo turno nós tivemos 41% entre abstenções e votos nulos e brancos. Exato. Ganhando dos 2 candidatos, Emanuel e Wilson. Exatamente. Então, a aversão realmente da política, ou bons nomes, como o senhor está colocando aí, para que o eleitor vá para a urna. A rede vem com um cabeça de chave, vem com Arthur Nogueira, sobejamente conhecido aqui, policial rodoviário, advogado, professor também, é seu exemplo, e tem como bandeira nacional a Marina Silva. É o suficiente para chegar num palanque? A Marina pode somar? Ou os senhores podem somar para a Marina aqui no Estado? Eu acredito que ambas as coisas. Eu, ao escolher a rede, Edivaldo, eu fiz uma escolha por um partido em que não tem ninguém sendo processado, ninguém com tornozeleira, ninguém sob a perseguição da legislação, ninguém sob o visor do Ministério Público Federal. Nós temos uma candidata a presidente da República que ora está em primeiro lugar, ora em segundo, dependendo do cenário. Então temos um bom nome, um nome de alternativa, um nome de equilíbrio, porque o país não suporta o radicalismo que estava se estabelecendo, né? Essa corda tensa que só quem será prejudicada, a nação, a população. Então a Marina oferece essa perspectiva e somos um partido pequeno sim, mas temos um palanque de honradez, de dignidade e de competência. Porque se há 2 coisas que são prejudiciais ao país, uma é a corrupção e a outra é a incompetência, a má gestão. E é com esse propósito que nós estamos querendo falar ao eleitor, falar ao cidadão e que é hora realmente de entender a política como um instrumento de mudança. Perfeito. No próximo bloco nós vamos conhecer as propostas do candidato a candidato ao Senado, se bem que a hora que você estiver nos assistindo, a convenção já deve ter passado e o professor Sebastião Carlos é candidato ao Senado da República. Quais as suas propostas quando chegar lá? Vamos lá e já voltamos.